Você tem controle das suas emoções? Essa é a casa das virtudes. E hoje nós estaremos estudando sobre o domínio próprio. O domínio próprio, como virtude, é algo muito especial. Trata-se do controle que a pessoa vai aprendendo passo a passo a exercer sobre si mesma, sobre os seus sentimentos, sobre os seus impulsos, sobre o modo como a pessoa se relaciona com os outros. Uma curiosidade sobre o domínio próprio é que ele, de certa maneira, é o contrário da complacência. O indivíduo que é muito complacente é aquela pessoa que é condescendente consigo mesmo. Ela fala o que não deve, ela age de maneira inconveniente, ele sempre age achando que está certo. Ele tem pouca crítica. Ele não considera que a sua ação pode trazer prejuízo para alguma pessoa. De certa maneira, o sujeito que desenvolve o domínio próprio, ele aprende um olhar sobre a realidade que é diferente do olhar de Narciso. O Narciso é aquele personagem da mitologia grega que um dia olhou para o seu próprio rosto ao se contemplar nas águas muito claras de um rio e se apaixonou pela própria imagem. Significa aquela pessoa que acha que ela é a pessoa top, é a pessoa que sabe tudo e que não respeita os outros, na verdade. Quem desenvolve o domínio próprio se controla não só para se auto-beneficiar, mas para beneficiar os outros também. Tem um outro olhar que a pessoa que tem domínio próprio aprende a evitar. É o olhar da Medusa. A Medusa é um outro personagem da mitologia das histórias antigas, cujo olhar era tão terrível, mas tão terrível, que se por acaso um guerreiro olhasse diretamente no seu olhar, se transformava numa estátua. Sabe o que é isso na prática, nas relações humanas? É quando nós olhamos para o outro com olhar de preconceito e achamos que aquela pessoa é aquilo que nós estamos vendo e não pode mudar nunca mais. Pois quem tem domínio próprio aprende a considerar os outros de modo muito importante. E tem um outro detalhe. A pessoa que desenvolve o domínio próprio aprende, na medida em que controla os seus próprios impulsos, a respeitar as outras pessoas, o que é muito importante no seu dia a dia. E como você poderia aplicar o domínio próprio na prática? Bem, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, digamos que em alguma situação da vida você esteja com dificuldade para se autocontrolar, para se autoconduzir em alguma situação. Nessa hora é sempre interessante buscar o apoio de uma pessoa responsável. Nessas horas, uma pessoa ajuda a outra nesse processo de autocontrole. Um ao outro ajudou, diz uma expressão muito importante que nós conhecemos, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, a gente aprende um com o outro também nesse processo de autocontrole. Uma outra coisa que costuma ajudar um pouquinho, quando você vê que alguma coisa vem brotando dentro de você, que você não vai ter controle, então nessa hora é bom dizer para você mesmo, vou parar um pouquinho, vou pensar antes de dizer o que está vindo na minha mente. Isso também costuma ajudar um pouco. E além do mais, ajuda muito quando você é capaz, em outros momentos, se preparar com alguma antecedência para uma ação que você vai exercer. Porque aí, já com um mapa mais ou menos delineado, fica mais fácil você controlar a sua ação. De qualquer maneira, o exercício do domínio próprio é extremamente importante, tanto para a sua própria vida como pessoa, como na sua relação com os outros, o que faz o domínio próprio uma verdadeira virtude moral.